Muito boa noite. Nós estamos dando início a mais um Diálogo ANSUR, que, como sempre, é desenvolvido, realizado pelo Instituto Sul-Americano para a Cooperação e a Gestão Estratégica de Políticas Públicas, Instituto ANSUR, sempre em parceria com o Fórum 21 e com o portal Rede Estação Democracia, do Rio Grande do Sul. Hoje, nós não poderíamos deixar de abordar, nós vamos discutir a questão venezuelana, sob o título Venezuela, Geopolítica e Cerco Político. Teremos a participação conosco do Pedro Silva Barros, que é técnico de planejamento e pesquisa na diretoria de estudos internacionais do IPE, é também coordenador do projeto de integração regional o Brasil e a América do Sul, foi diretor de assuntos econômicos da Unasul nos tempos da presidência do Ernesto Samper. E teremos também conosco Gilberto Maringoni, que é doutor em História Social, é jornalista, é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal e um analista importante, né, da América do Sul. Né? Esteve bastante envolvido na análise o acompanhamento das eleições venezuelanas. As eleições venezuelanas estão sob forte debate, né, sobre a existência ou não de democracia, né, na Venezuela, se as eleições foram ou não democráticas, se elas e em torno disso se tem formado uma série de narrativas. Essas narrativas muito mais encobrem do que explicitam de verdade os interesses que estão em jogo. E a proposta desta conversa de hoje não é exatamente a discussão sobre a lisura do pleito, né, que isso obviamente vai aparecer no decorrer das conversas, mas a proposta que estamos fazendo é de dialogar fundamentalmente sobre os interesses que estão em jogo, sejam os interesses políticos, né, internos da Venezuela, mas principalmente os interesses geopolíticos e geoeconômicos que estão por trás das diferentes narrativas, e principalmente as narrativas dos atores internacionais. Né? Não é à toa que os Estados Unidos não só nega a vitória do Nicolás Maduro, como proclama, né, se dá o direito de proclamar a vitória da candidatura oposicionista. Nós temos a Venezuela como um país de subsolo extremamente rico e cujas riquezas foram nacionalizadas, né, desde o governo Chávez. As riquezas minerais do subsolo da Venezuela não são de pequena monta. A Venezuela é a mais importante reserva petrolífera conhecida no mundo. É também a segunda maior reserva de ouro existente no mundo. É a segunda maior produtora de lítio, né? Aliás, de produtora não, né? que tem reservas de lítio. O mais importante né, também, no caso, tem também o nióbio, né? E o nióbio, a Venezuela só tem menos nióbio do que o Congo, né? Ou seja, é um espaço extremamente rico, um território extremamente rico, riquezas minerais de vários tipos. E, nesse processo, a Venezuela, ao nacionalizar as reservas, passa a sofrer um conjunto enorme de sanções, né? Conta-se que são 930 sanções, né? Fundamentalmente pelos Estados Unidos, mas não só, também por muitos dos países europeus. Essas sanções envolvem congelamento e apropriação indébita de contas no exterior, envolve confisco de bens, envolve embargo de armas, envolve proibição de viagens, uma série de coisas, né, buscando criar um gargalo importante, né, para a Venezuela.
E a ideia hoje é também discutir a importância da Venezuela para o jogo geopolítico do Brasil, né? Seja no que tange a questão da Amazônia, né? Onde a gente tem uma enorme fronteira com a Venezuela, seja nas questões da, da integração sul-americana, seja na questão da importância crescente que hoje o continente sul-americano passa a ter para os países asiáticos, particularmente para a China. Enfim, a ideia hoje aqui é nós dialogarmos um pouco sobre esses cenários, sobre os cenários que se colocam, né, e o quadro que está conformado por trás das narrativas, né, de defesa da democracia ou de, né, de lisura no processo eleitoral. Nós vamos. Eu vou passar para o Vicente Trevas fazer a abertura dos nossos trabalhos e vou também pedir a todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam em nosso canal, canal Instituto Ansur, que deem o seu like e que, se tiverem interesse em serem avisados ou avisadas das próximas atividades que nós formos desenvolver, que cliquem também no sininho. Trevas, com você, por favor. Obrigado, Bernardo. Muito boa noite a todas e todos. Em especial, nosso agradecimento aos nossos parceiros Gilberto Marigoni e Pedro Silva Barros, né? Veja, a, a questão da Venezuela, ou a fé Venezuela, né? O assunto Venezuela está nos envolvendo nesses últimos 10 dias, né? Inclusive, se a gente for consultar o YouTube, quantas vezes já o Gilberto Marigoni e o Pedro Barros falaram sobre a esse respeito, né? E não só ele, mas um conjunto de analistas, um conjunto de atores e instituições, né? Então, na verdade, a nossa expectativa como Instituto Unisur hoje é tentar responder a três indagações, né? E aí, a partir da compreensão de que o assunto Venezuela ele se apresenta como uma fé, ou seja, como uma questão, né? Amplamente disseminada, amplamente comentada, diariamente comentada, como uma contenda e como um confronto. E aqui eu quero ser preciso nas palavras, né? Quando eu falo de contenda, eu me refiro a altercações, rixas, discussões, discórdias. Então, essa é uma dimensão do Afé Venezuela. E quando eu falo de confronto, eu falo de choque de interesses, de conflitos e de enfrentamentos, né? Então, na verdade, se nós deixarmos de lado essas dimensões, como a fé venezuela está acontecendo, a gente não vai ter uma visão mais realista, uma visão mais crítica, uma visão mais inteligente, né? As três indagações que eu gostaria que o Gilberto e o Pedro pudessem nos ajudar a aclarar seriam: primeiro, como a questão da Venezuela está sendo abordada, né, pelo Império. Evidentemente, reparem, eu vou fazer uma lista aqui e é só enunciado sobre esses personagens, mas pelo Império, pelo Ocidente coletivo, e aqui lembrar o papel da Europa no Guaidós 1.0, né? Pelos governos latino-americanos, né? Pela esquerda brasileira, sul-americana e não sei, europeia, né? E, evidentemente, pela direita e pela extrema-direita e, finalmente, pelo sul global, né? Então, evidentemente que não podemos exigir aqui uma análise detalhada, mas, pelo menos, grandes enunciados sobre como esses personagens, esses atores e essas dimensões estão, né, conduzindo ou tratando o afé Venezuela, né? O segundo ponto que eu acho importante, né, é como devemos
e aqui eu vou dar um corte, quer dizer, a esquerda, os governos progressistas, o campo democrático, abordar a questão da Venezuela, né? Porque aqui também há um conjunto de indagações. Vamos abordá-la pela questão democrática, pela questão da soberania nacional, pela questão da soberania popular, pela questão da integração sul-americana, pela lógica do império e pela lógica dos conflitos macro-geopolíticos, né? Isso é importante, porque eu sinto que, mesmo no nosso campo, as pessoas estão prisioneiras de uma dessas lógicas, né? E, na minha visão, a conta não se fecha, né? E, finalmente, o terceiro ponto, né, que cai no nosso colo nós, o Brasil, né, nessa questão. E aqui, quando eu falo do Brasil, eu falo do governo brasileiro, eu falo das forças progressistas brasileiras, da esquerda brasileira, da direita brasileira, da extrema-direita, enfim, né? Como é que nós iremos ou estamos lidando com essa questão, né? Eu sei que aí são grandes, daria para muita reflexão, mas o importante é que a gente possa ter uma abordagem sintética e capaz de nos produzir, eu acho, uma inteligência sobre o que está ocorrendo à nossa vista e no tempo que estamos vivendo como testemunhas, né? Então, grato aí, e passa a você a condução dos nossos trabalhos, né? Muito obrigado, Vicente. Bom, eu vou, então, passar imediatamente para o Pedro Silva Barros. Pedro, com você, por favor. Obrigado, Granado, pelo convite. Oportuna a conversa sobre a Venezuela. Saúdo também o Vicente Trevas, demais colegas e especialmente o Gilberto Maringoni, que a gente vai poder debater hoje esse tema importante. Eu vou seguir aqui o roteiro proposto, né, com uma pequena introdução e depois tentar identificar alguns pontos de como abordam a Venezuela, né, os atores mencionados, vários, e como eu acho que o Brasil deveria abordar, ou como o Brasil tem abordado também. Então, a gente está num processo que não é simples, nada simples, é bastante complexo, na verdade, porque envolve um local em crise, né? Então, a Venezuela em crise econômica, em crise social, em crise política e em crise migratória já há vários anos, né? Então, é um espaço com muita dificuldade, é um espaço que a discussão sobre ele, né, a discussão sobre a Venezuela, fora da Venezuela, ela é dos temas mais ideologizados e polarizados, né? Então, há um desgaste da discussão sobre a crise da Venezuela também, e ao mesmo tempo que a gente pode ver claramente, inclusive nas eleições municipais, né, que se aproximam no Brasil, como a Venezuela e o tema da Venezuela é instrumentalizado para discussões políticas que não têm nenhuma relação direta, pelo menos com o nosso país vizinho, né? Então, a gente vê, no caso das eleições municipais, São Paulo, que é a principal eleição do país, como os candidatos vários são levados a falar sobre a Venezuela, não pensando na crise da Venezuela, mas apenas na instrumentalização da instabilidade que o país passa para a finalidade eleitoral de curto prazo. Isso acontece aqui no Brasil, acontece em São Paulo, acontece em outras regiões do Brasil, aconteceu muito na posição do Brasil nos últimos anos, né, no governo anterior, sobretudo, mas não só, já é um tema que se arrasta bastante, mas no governo Bolsonaro isso foi mais forte, né, porque o Brasil rompeu relações com a Venezuela, isso nos levou a uma situação inédita de fechar a embaixada em um país vizinho e retirar todo o pessoal diplomático, consular, militar, policial e de inteligência de um país vizinho.
nunca havíamos feito isso. Então, nos ausentamos deliberadamente da Venezuela, deixamos de ser um ator que participa localmente, né? Ainda que o Brasil tenha e sofre impactos em vários aspectos da crise venezuelana, diplomáticos, econômicos também, e migratórios, né? Para citar os três principais. Então, isso dificulta a interpretação e a análise também da crise que passa o país vizinho. E, a Venezuela é também um espaço, talvez o maior na América do Sul, de expressão de conflitos extra-regionais. Então, os principais atores, né, que atuam no país, eles atuam com um recorte marcadamente geopolítico. Isso passa pelos Estados Unidos, que tem consequências diretas para a sua política interna também, que é um aspecto importante, mas passa para a Rússia, ainda que a Rússia, em geral, atue no mundo, né, de forma muito vinculada às suas prioridades geopolíticas, mas no caso da Venezuela, isso tem sido exacerbado. Não é à toa que uma fragata russa esteve durante todo o processo eleitoral, o fim da campanha e o dia da eleição, enfim, atracada no porto da Venezuela. A China tem um papel também um pouco mais distante nesse momento, mas a China, o principal devedor da América Latina à China é a Venezuela, é o país que mais recebeu financiamento chinês nos últimos 20 anos aqui na América Latina, de longe. É também o principal comprador de equipamentos militares chineses. Tem uma relação muito próxima com outro país que está em crise também, que é Cuba, e uma relação muito especial com Cuba. Isso em relação a vários aspectos, mas médicos, inteligência, enfim, outros. E com os Estados Unidos, uma situação também muito específica. É um tema que faz parte do debate público nos Estados Unidos, principalmente, claro, na Flórida, nos espaços que têm mais influência latina, mas não só. E os Estados Unidos atuaram fortemente punindo a Venezuela, né, com sanções nos últimos anos. Isso agravou enormemente a crise da Venezuela, principalmente depois que o Trump assumiu a presidência na passagem de 16 para 17 e depois do reconhecimento do Juan Guaidó em 19. Então, certamente o tema venezuelano ele vai muito além da própria Venezuela. Isso faz com que se torne muito mais complexa também qualquer parte de solução. Ainda que, claro, o eventual diálogo e a saída para a crise passe necessariamente pelos venezuelanos, os outros vários atores aqui mencionados já estão posicionados sobre a crise, né? E o que é um problema, na verdade. E a gente viveu nos últimos anos, né? Um aprofundamento da crise, principalmente depois de 19. Já vinha um pouco de antes, como eu mencionei, de 17, né? Pouquinho, desde 14, na verdade. Em 14, os Estados Unidos desenharam as sanções. Só que por uma questão específica, que era migratória e de prioridade hemisférica da política externa dos Estados Unidos, que era a abertura cubana naquele momento, os Estados Unidos não executaram as sanções, as possibilidades de sanções, né, em 15 e 16. Quando os Estados Unidos mudaram a política para Cuba,
no começo do governo Trump, aí sim executaram e isso puniu muito a Venezuela. E a economia, que já estava debilitada, ela foi muito prejudicada, porque a organização da cadeia produtiva venezuelana é muito vinculada, ou era muito vinculada aos Estados Unidos. E as alternativas, seja para produzir e depois para distribuir, para comercializar o petróleo, elas foram muito limitadas, com custos altos econômicos e logísticos também, enfim, para a Venezuela. Então, a gente tem uma situação que o produto da Venezuela despencou, uma situação sem precedentes regionais, né? 70% de queda do PIB, mas o regime político se manteve, né? Com todas as dificuldades, com 50 países do mundo aproximadamente reconhecendo um outro presidente, os Estados Unidos e o Grupo de Lima, naquele momento, que incluía Brasil, Argentina, Peru, Chile, enfim, vários países tentando asfixiar o governo da Venezuela e prejudicando muito os venezuelanos, principalmente. Não conseguiram derrubar o governo resistiu, mas a crise se acentuou e a Venezuela seguiu piorando em 2020 e 2021. Em 2022, para de piorar, e em 2023, sobretudo com os acordos, as negociações, né, de Barbados, ou em Barbados, né, os acordos de Barbados negociados naquele país, a situação passou a melhorar um pouco econômica, porque as sanções foram flexibilizadas, a economia recuperou um pouco e vinha recuperando. Agora a gente não sabe exatamente o que vai acontecer no fechamento desse ano, porque é muito difícil saber o que vai acontecer com a economia nos próximos 2 meses, mas a economia vinha para a discussão eleitoral aqui, ela vinha melhorando. Então, dificilmente o Maduro teria uma queda significativa em votos em relação ao anterior, porque a situação econômica já tinha parado de piorar e vinha melhorando. O PIB ia crescer depois de uma queda brutal, como eu comentei, 70% ia crescer 5% nesse ano, a inflação bastante controlada comparada aos vários anos anteriores da Venezuela. Então, não era uma situação dentro do desastre, né? Não era mais uma situação tão dramática, era crítica, mas não tão dramática. E a Venezuela foi para um processo eleitoral, que a discussão muitas aí, acompanhamos, talvez até mais depois da eleição do que antes, né? Mas sobre as formalidades todas do processo eleitoral, mas se algo não podemos ter dúvidas é que foi um processo competitivo, né? Que é uma das exigências para a democracia, que tem um processo competitivo. Isso foi. Talvez não tenha sido, certamente não foi o mais justo possível, houve uma série de abusos, mas foi um processo muito competitivo. E de tal maneira que chegou a próxima eleição, a oposição entendia que ganharia e o governo também. No dia da eleição, a mesma coisa, inclusive depois da eleição, boa parte da oposição entende que ganhou e o governo também entende que ganhou. E a gente se encontra nesse momento trágico, né? O Brasil tem defendido, né, que primeiro que a reeleição acontecesse, que não era trivial, né? Muitos da oposição diziam que que se o Maduro percebesse que ele tinha chance de perder, ele não deixaria ocorrer a eleição. Tem várias declarações e textos do período pré-eleitoral dizendo isso. Maduro e o governo não impediu, pelo contrário, estimulou e trabalhou para que a reeleição ocorresse, né? E então eles diziam que nos dias anteriores
aconteceria algo de extraordinário, enfim, iam impugnar a candidatura ou iam limitar muito, por exemplo, cortando a energia, a participação eleitoral, tal, nada disso aconteceu, mas a gente chegou numa situação que teve uma participação razoável, mas não foi uma participação extraordinária, ou seja, alta, acima, do padrão, enfim, é como se que poderia ser um sinal, caso tivesse uma situação muito ruim, por exemplo, né, e uma expectativa muito grande que a mudança de governo fosse solucionar os problemas da Venezuela, provavelmente ia ter uma participação muito alta. Essa participação muito alta não ocorreu. Também não foi uma participação muito baixa, foi uma participação dentro do esperado, ali entre 12 e 13 milhões de eleitores, que era bem a faixa que geraria mais tensão, que era mais competitiva e mais tensão, porque provavelmente se fosse uma votação inferior a 12 milhões, o Maduro ganharia. E se fosse uma votação ali acima de 13,5, 14 milhões, o Gonçalves, o candidato da oposição, venceria o pleito. E ficou mais perto do 12, né, um pouquinho mais para baixo, então favoreceria o governo, em tese, uma participação menor, mas na faixa de incerteza. Esse é o cenário que tivemos no domingo. Então, mais de 5, o voto é facultativo, né, como sabemos na Venezuela, e mais de 50% dos aptos a votar votaram, quase 60%. Não foi 80%, mas também não foi menos que 50%, né? Os dois casos já haviam acontecido em anos anteriores. Então, a gente chegou nessa situação difícil, mas que era previsível, né? Eu até escrevi um texto que foi publicado no jornal num dos jornais do Brasil, no Correio Brasiliense, domingo, no dia da votação, pela manhã, ou seja, antes das pessoas irem votar lá, e apontando ali que o cenário mais provável era exatamente esse. O desafio era que os resultados saíssem dentro do tempo adequado. Isso não aconteceu. Essa era a primeira tarefa, né? Depois, o que a gente vai demorar ainda um tempo para chegar, se é que vamos chegar, é que o segundo lugar reconhecesse o primeiro. E depois, o Maduro ganhando, ter um reconhecimento internacional, que não seria fácil. E o Maduro perdendo, ter uma transição que também não seria fácil, entendendo ainda que o Maduro tem mandato, independente do resultado eleitoral, até janeiro do ano que vem. Então, um cenário longo, né? Que não são por acaso todas essas variáveis também. Foi interesse do governo, depois de marcado, que marcasse a eleição numa campanha curta, né? Que dificultasse uma ampla articulação da oposição, enfim, dentro das regras, mas foi ali no limite da regra o que o governo fez, e aí gerou essa situação por consequência de muitos meses até a posse, que é no início de janeiro, que aí é uma determinação já constitucional, do tempo de governo, de 6 anos. E aí a gente se encontra nessa situação, vários dos atores internacionais se manifestaram imediatamente, né? Então, em favor do Maduro, a China, a Rússia, e vários outros países, Cuba, Nicarágua, Honduras, Bolívia, entre outros, né? Alguns países africanos também, do Oriente Médio, reconhecendo a vitória do Maduro. Outros países também, muito rapidamente, não reconhecendo a legitimidade da eleição e reconhecendo o proclamando, como foi dito no início, o Gonçalves como presidente eleito, né? Que foi o caso do Peru, do Panamá, um pouco mais tarde, né, dos Estados Unidos, anteontem do Equador, enfim, alguns países nesse sentido. E na posição do meio, o Brasil, a Colômbia e o México principalmente, Brasil, Colômbia e México principalmente, mas também a União Europeia aguardando, enfim, outros países,
demandando a publicação completa dos resultados, etc., que é uma formalidade, não é o principal, mas chamando para o diálogo, que esse sim é o principal. Porque independente do que sair, né, que pode ser, enfim, isso aí é a formalidade. Independente do que sair nas atas lá de quem ganhou, quem não ganhou, enfim, a situação política não vai ser definida por aí. Pode aparecer todas as atas e elas dizerem que o Maduro ganhou, ou aparecer todas as atas e não, estava errado o CNE e quem ganhou foi o Edmundo Gonçalves. Independente disso, não vai ser resolvido o impasse, não vai ser resolvido por aí. Para o impasse ser resolvido, é necessário que tenham o estabelecimento de um diálogo com garantias, e a partir desse diálogo com garantias, o reconhecimento internacional, a diminuição das sanções, enfim, e a tentativa de normalizar a situação da Venezuela. Então, acho que é um pouco por aí. A posição do Brasil nesse cenário me parece a mais adequada, ainda que ela tenha custos altos internamente, né? Mas é custos que a razão de Estado, por sorte, né, temos um governo que considera isso, na minha avaliação, e a razão de Estado impõe que sejam assumidos pelo Brasil, né, que é o que o presidente Lula tem feito. Então, muita paciência, colocar no interesse maior do Brasil não é manter o Maduro no poder, não é manter o chavismo no poder, não, claramente não é esse o interesse maior nosso. Nosso maior interesse é na estabilidade da região. E a estabilidade da região se dá reconhecendo o governo que se tem na Venezuela e abrindo o caminho para o diálogo, né? E isso vai exigir muita paciência. Então, tem muita crítica, né? A gente viu aí as várias críticas, obviamente, da oposição do Brasil, mas, enfim, mesmo de setores que se aproximam do governo, né? Que não se confunde aqui, claramente, isso a gente viu, e não deve se confundir. Aqui no nosso país, governo e partido não são a mesma coisa, e é importante que seja assim. Partido PT, né, o principal dos partidos da base do governo, tomou uma posição que eu entendo que é correta para o que cabe ao partido, que tem o seu programa, os seus objetivos, que não se confundem com a nossa Constituição, não é a mesma coisa, e a posição de Estado do Brasil. Então, eu acho que está correta ao que cabe, né? A posição do partido está correta ao que cabe a posição do governo, e sorte da região que tem um governo como o do presidente Lula no Brasil, e que não é o único, porque a região nos últimos anos passou, e a gente já discutiu aqui nesse espaço, Vicente Granado, outros colegas, né, Tadeu, Ricardo, que acompanharam várias das sessões sobre isso, a gente tem um quadro de desintegração econômica, fragmentação política, que é muito difícil ter uma convergência regional. E a nossa governança regional também está esfacelada. A gente não tem os espaços que já tivemos em outros momentos, como da Unasul, por exemplo. Eu lembro que a Unasul, isso quando eu estava trabalhando na organização, né, em 2015, no final de 2015, teve uma eleição na Venezuela, a Unasul realizou sua missão eleitoral, era uma eleição parlamentar, a oposição ganhou por quase 2 milhões de votos de diferença, 7 milhões e pouco, quase 6 milhões para o governo, e o resultado foi reconhecido pelo governo, enfim. E, inclusive, a participação da Unasul ali levou ao estabelecimento das mesas de diálogo durante todo o ano de 16 entre o governo nacional e a mesa de unidade democrática. Eu tive a oportunidade também de participar como relator de uma das mesas, né? Que era a mesa econômico-social. Tinha 5 membros do governo nacional e 5 membros da mesa de unidade democrática, buscando ali entendimento sobre as questões econômicas e sociais. E era o relator dessa mesa. Ou seja, é possível ter o diálogo. O momento é difícil. Foi possível e continua sendo.
mas é muito difícil. A gente tem uma liderança muito complicada na oposição agora, que é a Maria Corina, que é outra variável, né? A Maria Corina liderou as guarimbas lá em 2014, né? Que era levar o pessoal para a rua, para fechar as ruas, tocar fogo no país. Ela foi a líder desse movimento, principal líder. Ela era minoritária dentro da oposição, não participava do diálogo nacional que os principais líderes da oposição defendiam em 16. Ela não participava, estava fora. Agora ela passou a ser a principal líder da oposição. Tem que ver se ela está disposta ao diálogo ou não. Ela tem custos e ganhos participando do diálogo. Normalmente, se ela participa, ela se mantém como a principal líder da oposição para os próximos pleitos. Agora, a tradição dela não é o diálogo, né? É o enfrentamento. Então, é uma conotação nova. Mas ela tem aí, tem tido, né? Fez agradecimentos ao presidente Lula também, tem discutido com outros atores, enfim, ela é a principal, ela e o Edmundo Gonçalves, o candidato, são os principais líderes hoje da oposição. É diferente do que era, por exemplo, o Capriles, né? Depois com o Juan Guaidó, e já complicou de novo. A gente lembra ali em 19, como foi a situação. Depois, nos acordos de Barbados, aí o Guaidó já não tinha muito espaço, já estava menos relevante, foi possível avançar um pouco. Enfim, a Maria Corina, na prévia da oposição, ela teve 2 milhões de votos, né? Então, é mais ou menos um quarto, mais ou menos, do que teria tido o Edmundo Gonçalves na contagem, um quarto não, um pouco mais de um terço do que teve o Edmundo Gonçalves na contagem do CNE, que foi quase 6 milhões, 5 milhões e pouco. Então, esse é o quadro, né? A posição do Brasil, então, tem que ser e deve ser, é o que a gente tem, de muita paciência, mas não deixar elevar a tensão dentro da Venezuela. Não é fácil também fazer isso, mas é o que tem acontecido, né? A gente já poderia ter tido uma semana muito mais desastrosa do que a gente teve, nesses já agora 8 dias, né, da eleição. Teve violência um pouco, algumas mortes, mas pouco perto do desastre que poderia ter sido. Então foi um pouco contido. E ainda que os Estados Unidos há poucos dias tenha reconhecido o Gonçalves como presidente, ainda é um reconhecimento, eu acho, suave, né? Lembrando que o presidente dos Estados Unidos não se pronunciou, foi o secretário, que tem um peso importante, mas não é o presidente, obviamente. No dia da eleição, a vice-presidenta, que hoje tem um peso político muito grande por ser a candidata, também se pronunciou sobre o caso. O Biden ligou para o presidente Lula, conversaram, enfim. Espera-se aí a gente tem a oportunidade de um espaço. O Boric, que é um dos presidentes mais críticos ao Maduro na região, embora de esquerda, mas muito crítico ao Maduro, conversou hoje com o presidente Lula, enfim, ouviu. Muito importante foi, entendo, para esse tema da Venezuela também, ainda que a visita não foi para isso, não era o principal objetivo, mas foi evidentemente um dos temas tratados. Esse diálogo é importante e vários outros serão, né, nos próximos dias. Então, a gente tem uma situação complexa, de muitos atores envolvidos, mais do que em qualquer outro tema regional, e as potências extra-regionais posicionadas também, no momento que é corrida eleitoral nos Estados Unidos, que é, obviamente, o principal ator hemisférico, está coincidentemente no início de seu processo eleitoral, que provavelmente vai ser também muito polarizado, enfim, como a gente já viu nas últimas eleições. Então, acho que é um pouco isso, Vicente, de início, o que eu tinha para dizer por agora, para não me estender também muito no tempo, acabo de ver o relógio, e estou à disposição caso haja algum questionamento ou interesse em que algum dos temas que eu mencionei seja aprofundado. Obrigado.
Muito obrigado, Pedro. Eu acho que você deu o contexto todo, né? A ideia não era exatamente discutir o processo eleitoral em si, mas era discutir o quadro político e geopolítico em que esse processo eleitoral se consumou. Eu passo, então, agora para o Gilberto Maringoni. Maringoni, com você, por favor. Bom, eu vou dar boa noite a todos em termos oficiais, embora já tenha falado com todo mundo informalmente, agradecendo ao Granado e ao Trevas, em especial, que tem conduzido essas mesas que têm sido muito importantes, porque elas conseguem aprofundar determinados temas. Saudar o Pedro Barros, um companheiro que talvez seja o maior especialista em Venezuela que conviveu isso no seu trabalho no IPE e vive também como militante dessa causa democratizante e soberana da América Latina, e cumprimentar todo mundo. O Granado, essa semana, me propôs o que ele falou aqui no início. Vamos tentar desvincular as eleições do quadro geral. Eu tenho extrema dificuldade de fazer isso, mas eu vou tentar seguir a orientação do Granado, que eu penso que ela torna o debate proveitoso, embora as tensões que a gente está vivendo essa semana, as tensões de uma aceleração do tempo histórico, a cada dia a gente tem uma reviravolta nessa situação venezuelana, ela é o desaguadouro de pelo menos uma década de embates na Venezuela. De uma década, em especial porque a gente vive uma conjuntura, né, imersa e desenhada, seja pelo repique da crise de 2008 em 2013 e 14, seja pela morte, pelo desaparecimento da principal liderança política venezuelana desde Bolívar, que é o coronel presidente Hugo Chávez Frias. Só isso já mudaria muito a conjuntura venezuelana, porque a queda do preço do petróleo ali entre 2013 e 2015 atingiu a economia venezuelana como um torpedo de alta intensidade, né? O petróleo chegou a $140 em 2007, não o petróleo venezuelano, o cru pesado, mas o petróleo Brent, o petróleo mais leve. O petróleo venezuelano tinha um preço um pouco menor, estava em torno de $127, $128 o barril, e o petróleo venezuelano, no final de 2013, começo de 2014, cai para um pouco abaixo de $30 o barril. Só esse número é impactante. Mas ele não explica também tudo, porque, como fala o Pedro, pelo fato das maiores reservas do mundo estarem na Venezuela, a Venezuela é dona de em torno de 20% das reservas globais de petróleo. Torna o país estratégico em qualquer situação. Aliás, o país foi estratégico para os Estados Unidos, pelo menos desde a década de 1920, quando a exploração comercial toma impulso. E ela tem essa ruptura durante o governo Chávez, embora o governo Chávez não deixe de vender petróleo para os Estados Unidos de imediato, mas o fato dos Estados Unidos terem uma tensão política com a Venezuela tornou esse comércio tenso também, de certa maneira, até ele ser suspenso. Então, qualquer disputa interna à Venezuela significa uma disputa com os Estados Unidos. Quando a gente entra numa conjuntura pós-2022, pós-guerra na Ucrânia, numa disputa pelo eixo de poder leste-oeste, todo e qualquer conflito de algum vulto no mundo se torna parte desse conflito de muito maior envergadura, como tem, é claro, a guerra na Ucrânia e como se tornou o genocídio sionista em Gaza. Então, a Venezuela tem todo o potencial para isso, para entrar nesse conflito. Mas, mais do que isso, a Venezuela viveu sob ataque, que o Pedro já falou, das sanções, do sequestro de reservas em ouro nos bancos londrinos, de roubo da Citgo, uma refinaria da PDVSA localizada no Texas, foi roubada pelos Estados Unidos, o episódio Juan Guaidó, 2 tentativas de golpe em 2019, e uma série de outros ataques, as guarimbas constantes na Venezuela,
que colocaram a todo momento, ao longo desses 11 anos, a democracia venezuelana sob um profundo estresse, sob profunda provação. E, aliado a isso, houve uma campanha internacional para desconhecer esse estresse, quer dizer, você limpa a área, não existe estresse, não existe cerco, não existe boicote, não existe nada. O que existe é uma ditadura na Venezuela. A Venezuela tem a qualidade democrática possível num quadro desses, num quadro de ataque, de agressão, de ofensiva constante, mas, mais do que tudo, um país que nunca viveu, de fato, uma plenitude democrática. Se a gente pegar o que foram as ditaduras na Venezuela nos anos ao longo do século XX, a gente tem uma autoexplicação sobre isso. Mas, mais do que tudo, o período democrático venezuelano, depois de 1961, o Pacto de Punto Fijo, até a eleição do Chávez em 1999, fez com que a Venezuela, junto com a Colômbia, fosse um dos únicos países da América do Sul que não passou pelo ciclo de ditaduras. E nem por isso teve democracia. A gente sabe o que foi o que foi a profunda repressão ao movimento popular. Foram os dois únicos países em que os partidos comunistas, diferentemente de toda a América Latina, foram para a luta armada, as Farc, entre outros grupos na Colômbia, e as FAU, as Forças Armadas de Libertação Nacional, e a repressão pesadíssima, com tortura, com jogar militantes no mar e tal. Então, nunca houve uma democracia venezuelana de fato, embora o país tenha conhecido nos anos 70 uma prosperidade, em especial por conta das altas do preço do petróleo no mercado internacional. Não, é um país sempre muito exposto às vicissitudes da situação global, da situação internacional. E é um país em que a qualidade política dos quadros de governo, nesse governo Maduro, não se igualam à qualidade dos quadros no governo Chávez. Isso é algo dramático, isso é muito complicado, porque você não tem. O governo venezuelano vive da mão para a boca. Eu tive lá em 2019 e foi um dos piores anos da crise. Os piores anos foram 2018, 2019. A inflação batendo aí 130.000% ao ano, uma carência de tudo, os salários baixíssimos, o salário mínimo estava em torno de $4 e um Big Mac custava 3. E nessa situação, um companheiro lá, o Eduardo Pinhatti, que foi ministro do Trabalho, talvez muitos aqui de vocês conheçam, porque ele vinha muito ao Brasil, eu perguntei como é que o país não desaba, como é que vocês não caem? Ele falava, olha, a gente zerou o déficit habitacional, isso é real, a gente conseguiu baratear os serviços públicos, subsidiar, embora eles estivessem muito precários naquela época, o metrô em Caracas funcionando muito mal, já tinha um problema seríssimo da migração, mas mais do que tudo, se não tiver comida na mesa das pessoas, o governo cai. E a cada semana ele dizia que era uma loucura você garantir que cesta básica muito básica mesmo, chegasse aos lares venezuelanos para aplacar uma tensão que era sensível nas ruas. Era uma coisa muito, muito complicada. Então, as eleições, mesmo com um certo desanuviamento dessa crise, dessa tensão, desse cerco, ela expressa esse cerco. A Venezuela alardeia que está crescendo a taxa chinesa, cresceu 5% ano passado, e o FMI aponta 4% de crescimento esse ano. Mas nesse quadro que o Pedro falou, um mergulho de 70%, 30% só no segundo ano da pandemia, em 2021. A pandemia foi, para a economia venezuelana, quer dizer, numa economia já arrebentada, um quadro dificílimo. E é nessa situação que a oposição faz a sua campanha. Não dá para reclamar, evidentemente, né? Eles estão no papel. É aí que as sabotagens aumentam e é aí que a campanha é feita. E nessa situação, o governo Maduro fica numa defensiva extrema nesse quadro internacional, tanto no quadro interno quanto no quadro internacional. O que deu alívio foi a guerra na Ucrânia, em que vocês se lembram quando a OTAN realiza a sabotagem nos gasodutos Nord Stream 1 e 2
sobre o Báltico, da Rússia para a Alemanha, em que o preço da energia na Europa dispara, você passa a ter inflação de 10% no Reino Unido, a economia alemã vai a pique de ir à recessão, uma dificuldade extrema, ascenso da extrema-direita, é que os Estados Unidos mandam uma missão no primeiro semestre, no final do primeiro semestre, abril, maio de 2022, para negociar a volta dos Estados Unidos ao mercado de petróleo venezuelano, o que dá um alívio, mas numa indústria petroleira já muito atingida, seja pelo cerco econômico, pela dificuldade de adquirir componentes, pelo sucateamento, pelo envelhecimento da empresa e por problemas gerenciais também. A produção de petróleo, que nos anos-chave chegou a 3 milhões e 100 barris por dia, ali no auge do boom das commodities, desabou para 500 mil barris em 2018, 2019. Agora eles estão tirando entre 850 e 1 milhão de barris por dia. E a Venezuela, vocês sabem, ela não processa, ela processa uma quantidade pequena do seu petróleo, até porque as refinarias foram construídas no período anterior para processar, para refinar um petróleo mais leve que você tem no noroeste do país, no Lago Maracaibo, na região de Zulia, que é um petróleo mais leve, de mais fácil refino, mas o grosso da produção vem da faixa do Orinoco, em que o petróleo é muito mais pesado, ou seja, ele é um petróleo muito mais impuro, de refino muito mais caro, muito mais complexo. Então, há essa situação toda. Agora, além disso, além da pressão dos Estados Unidos, além da pressão interna, da tensão social interna, a gente tem um quadro desastroso na América Latina a partir de 2015, que é primeiro o ascenso da direita, Macri, o golpe no Brasil com Temer, e depois o ascenso da extrema-direita no Brasil, na Argentina, agora recentemente, no Equador, está um pouco mais distante, mas não podemos desconhecer El Salvador, em que o Bukele se torna um modelo de Estado policial para os países do continente. Então, essa tensão, governar nessa situação, é um governo de desesperos, de urgências, de improvisos. Não dá para exigir do governo venezuelano que tenha uma administração tranquila, com uma democracia funcionando, as instituições funcionando como o bordão que se fala aqui no Brasil. E é nesse quadro que a gente desemboca nas eleições, com essa carga fortíssima contra o governo, que a gente desemboca nas eleições que não poderiam ser adiadas. O adiamento das eleições seria o desastre total para o governo. E o governo faz, e a gente tem sinais dessa defensiva e desse desespero. Há os acordos de Barbados, que é um ponto positivo, e há a tentativa do Maduro de fazer uma patriotada que a gente, de maneira muito distante, com muita liberdade poética, pode classificar como algo aparentado, aqui os militares argentinos fizeram nas Malvinas. Eu quero só limpar a área, eu não estou dizendo que o Maduro parece que o militar não tem nada a ver, mas é você pegar uma reivindicação territorial historicamente justa, aquele território da Guiana, de fato, foi roubado no final do século passado numa mesa de negociação internacional mediada pela Rússia, do qual de um lado estava a Inglaterra, que era dona da Guiana, e representando a Venezuela os Estados Unidos, e aquilo foi roubado, e ao longo do século XX, a demanda pela devolução desse equívoco se tornou uma reivindicação de todo o espectro político venezuelano, uma demanda patriótica. Se a gente pega o que foi o Barão do Rio Branco, quer dizer, ele se torna grandioso na história brasileira pela demarcação do território, a demarcação do território é quase que vencer uma guerra. Então, o Barão do Rio Branco tinha quase que o status de um herói de guerra. Conseguiu o Acre, antes de chegar ao Ministério, negociou Palmas aqui em Santa Catarina, no Paraná, e a Venezuela queria esse equilíbrio, e nunca conseguiu. E o Maduro reaviva isso, e embora historicamente ele estivesse correto, ele faz politicamente errado. Quer dizer, no timing político, aquilo, a meu ver, estava incorreto, que cria um ruído
inclusive para os aliados, os militares brasileiros, a direita brasileira, o Ministério da Defesa no Brasil fica aí em polvorosa, o que é que vai acontecer e tal. Ele faz aquele plebiscito e o plebiscito resulta em nada. Mas isso é a expressão da defensiva com que o governo se encontrava. E quando a gente entra nas eleições esse ano, a gente tem um quadro que expressa o que é a institucionalidade venezuelana. Primeiro, as pesquisas de opinião. Eu fui atrás, eu vi 9 pesquisas de opinião, 4 pró-Gonçalves, 3 eram pró-Maduro e uma espertamente ficava no empate técnico. Isso tem uma explicação. O mercado de pesquisas na Venezuela, para os institutos locais, é muito pequeno. Você não tem aqui no Brasil nada como você poder ser contratado por vários candidatos, você faz a pesquisa eleitoral como um ativo seu, como uma vitrine sua, mas depois você faz pesquisas de mercado, de outro tipo. Os institutos de pesquisa no Brasil têm um leque de demandas muito maior do que lá. E lá não, os institutos são das campanhas. Então, você dizer que as pesquisas indicavam a vitória do Gonçalves, ou as pesquisas indicavam a vitória do Maduro, não quer dizer absolutamente nada. Né? As pesquisas são muito, muito complicadas. Né? Mas a gente tem a emergência na Venezuela à volta de um tipo de oposição que não se tinha desde 2002, 2005, que é a oposição abertamente golpista. Não que ela não seja golpista intrinsecamente ou ontologicamente golpista ao longo de todo o tempo, a oligarquia venezuelana é barra pesada, mas é que, diante do fracasso do golpe de 2002 e diante do fracasso do que foi aquele paro petroleiro no começo de 2003 e das vitórias eleitorais incontestes que o Chaves vai tendo, a oposição se divide e, em certos momentos, uma porção majoritária resolve entrar no jogo eleitoral. É preciso dizer o seguinte, isso é justo. As condições de disputa, embora as eleições sejam competitivas, como o Pedro fala, as condições de disputa são muito desiguais, né? O uso da máquina, mas aí está precificado, qualquer governo faz isso. Mas só um exemplo. A eleição desse ano foi marcada para o 28 de julho, que é a data em que o Chaves faria 70 anos. Claro que há um uso da máquina, ou dos expedientes possíveis e tal, mas a oposição venezuelana foi empurrada pelo Chaves para a legalidade. Não quer dizer que ela quisesse ou não, eu não sei qual era a critério, mas você teve alguns candidatos, o Capriles e outros, a presidente, as campanhas eleitorais nos estados se deram dessa maneira. O que a gente tem com a Maria Corina é a reafirmação daquela oposição de 20 anos atrás, explicitamente golpista. A Maria Corina Machado, eu conheci ela em 2 vezes que estive na Venezuela, ela já atuava, ela apoiou o golpe, mas não foi uma agente do golpe em 2002, mas em 2004 ela surge, é onde ela desenvolve a sua imagem pública, no referendo revogatório do Chaves, em que ela funda uma associação chamada Súmate, que não quer dizer sumir, não é Súmate, é de somar, que recebe dinheiro do National Endowment for Democracy, uma ONG dos Estados Unidos conhecida por colocar dinheiro nessas entidades pró-americanas no continente. E ela tem fotos dela, acho que todos vocês conhecem, com o presidente Bush filho na Casa Branca. Então, ela é uma figura filha da classe dominante venezuelana, mas com estreita ligação com o Partido Republicano e com a direita do Partido Republicano. E ela surge e ressurge na vida boliviana. Teve o episódio dela como deputada no Panamá, em que ela assume uma posição contrária à Venezuela, pede sanções. A Venezuela foi uma solicitante das sanções externas à Venezuela, mas, mais do que tudo, ela passa a se vincular com a extrema-direita global a partir, pelo menos, do que é conhecido, de um evento em Madrid, em abril de 2020. É um evento convocado ali no comecinho, um pouco antes da pandemia começar, de fato, acho que é março de 2020, que é um congresso internacional convocado pelo Vox, o partido de extrema-direita,
e ela firma a Carta de Madrid, que é uma carta escrita em linguagem de naftalina da Guerra Fria. Estamos aqui para combater o comunismo internacional, defender os valores da família, etc, etc, etc. Ela assina junto com o deputado, então em ascensão, Javier Milei, com Bolsonaro, com Bia Kicis, com José Antônio Castro, do Chile. Então, ela faz parte desse panteão da extrema-direita latino-americana há algum tempo. Não é à toa que foi cumprimentada pelo Milei e tal. Mas o que eu quero sublinhar com isso é a volta de uma extrema-direita, a volta de uma oposição intrinsecamente golpista. Essa é a mudança de qualidade na oposição venezuelana. E é nesse quadro, eu vou tentando caminhar para o final, que se dão as eleições. E ali, embora o dia da eleição tenha sido tranquilo, esses 8 dias foram extremamente conturbados. E, ao que me parece, o Maduro cometeu um erro muito sério no dia 29. O problema não é a entrega das atas. A entrega das atas se tornou uma demanda consistente porque, e eu não sei por que motivo, com 80% dos votos apurados, com uma diferença de 700 mil votos entre cada chapa, o Maduro teve 5 milhões e 400 e pouco, e o Rosales teve 3.800 e qualquer coisa. Não, o Maduro teve 5.150 e uns quebrados, e o Rosales 4.445, são 704 mil votos de diferença naquela contagem, quando faltavam 2 milhões e 500, quase 2 milhões e 500 mil votos para ser contado. Quer dizer, a eleição podia virar ainda. E ali ele dá um passo fatal, que é ser diplomado, ou seja, tomar um resultado provisório como resultado oficial final. E ali é que aparece a exigência das atas. E ele faz, e além dele fazer isso, que eu achei um risco brutal, quer dizer, eu não sei o que aconteceu para o governo não perceber a correlação de força internacional, o isolamento que o governo se encontrava naquele momento, isolamento internacional na América Latina, com a União Europeia, com os Estados Unidos. Logo depois, tem uma declaração do general Pedrinho Lopes, comandante-chefe das Forças Armadas, dizendo que está com Maduro, sem ter... Tudo bem, o Maduro é presidente até o final do ano, mas aquilo ali teve um tom de ameaça. E a imediata expulsão de 7 embaixadores, o que tira a possibilidade de resolver a questão venezuelana dentro dos fóruns, mesmo todos eles, como o Pedro fala, com profundos problemas, a CELAC, mesmo o Mercosul, de encaminhar qualquer coisa por dentro deles. Ali é um erro muito sério, porque aquilo podia ter passado em branco, mas o principal foi a questão da proclamação, e aí surge a questão das atas. Pela lei, o governo teria 30 dias, mas ali se fala de 72 horas a 30 dias. Então, a exigência fica premente e o governo não consegue apresentar as atas, como todo mundo tá vendo. E não consegue e começa a ter alegações que não se sustentam. A questão do hacker. Não é possível ter hacker num sistema eleitoral que não passa pela internet. Ele tem uma via própria, assim como o sistema brasileiro. Uma protelação, vão vir as atas. A oposição apresenta cópias de atas que recolheu. Então, ficam, não é questão de se os números da oposição são verídicos ou não, mas eles se tornam verossímeis diante da ausência de qualquer outro número. Enfim, você cria uma situação política que acontece uma pororoca na quarta-feira, que é o seguinte, isso que o Pedro citou. A nota dos 3 governos, que eu achei excelente, os 4 parágrafos da nota dos governos Lula, Obrador e Petro, que eles colocam basicamente o seguinte: todas essas questões têm que ser resolvidas no âmbito interno da Venezuela, ou seja, ela é muito diplomática, com linguagem suave, dentro não repelindo qualquer interferência externa. O segundo é que é dentro da institucionalidade venezuelana. Terceiro, que os agentes devem haver liberdade interna para todos os agentes se colocarem. E quarto, pede as atas, o que naquela situação era
perfeitamente legítimo, é algo, em tese, simples, mas que não é apresentado, não se sabe por quê. Eu imagino que uma nota desse peso, aliás, eu não me lembro de outra nota de tamanho peso na América Latina quanto das 3 maiores economias da região, conjunta num quadro de extrema tensão. Seguramente essa nota, se não foi negociada, houve uma participação ao governo americano. Desculpe. Seguramente o presidente Lula, algum dos 3, ou a chancelaria brasileira, mexicana, não negociou, mas informou ao governo dos Estados Unidos o que estava em jogo. E essa nota ela dava conta de tentar resolver o problema por vias civilizadas. Não deu 2 horas, acho que menos de 2 horas, o secretário de Estado, Antony Blinken, solta aquela nota. Assim, eu vou falar que é uma nota estúpida do ponto de vista da habilidade política, da truculência, da sem cerimônia, de tomar para si funções do Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, de desrespeitar de alto a baixo a nota dos 3 presidentes, o que coloca em dúvida a unidade do governo americano, do governo estadunidense, nessa questão da Venezuela. O que me pareceu na quarta-feira é que o governo Biden não tinha uma posição única, havia posições em choque, expressando isso que o Pedro falou, a complexidade da situação, ou seja, nem o império sabia o que fazer. Para mim, isso ali foi claro, mas ele deu força para a tentativa da oposição interna partir para o golpe aberto. Mas não consegue, dado o peso da nota dos presidentes aqui, e pelo fato de não se pode nunca subestimar, o chavismo é uma corrente popular de real peso na Venezuela. Com toda a crise, isso não pode ser desconsiderado. A segunda vez que eu falo para ir terminando, mas agora eu quero ir mesmo, o Maduro dá uma entrevista coletiva na sexta-feira, em que essa defensiva dele fica muito clara. Ele fica se defendendo das atas da oposição, dizendo que são falsas, que são fajutas, que são falsificadas. E no meio de uma pergunta, ele responde à nota dos Estados Unidos. Eu fico imaginando o Fidel Castro ou Brizola diante dessa nota dos Estados Unidos. Ele deslocaria o eixo da discussão, a agenda da discussão das atas para a nota americana. Porque caiu a bola quicando no pé do Maduro. O Brizola faria um escarcéu, pegaria um papel com a nota, rasgaria em frente às câmeras, fazia um espetáculo, Fidel idem, então. Ele não consegue. Isso é que me preocupa, ele não consegue passar a ofensiva. E o que ele faz agora é se garantir numa tal aliança cívico-policial, militar. E agora, chega na segunda-feira, é muito difícil dizer que não houve irregularidade na eleição venezuelana. Atores importantes, como a Cristina Kirchner, a Esther Carlotto, das Mães da Praça de Maio e outros, começam a colocar que não. Isso. Então, o desgaste caminha para a ilegitimidade do governo venezuelano, para uma situação que só vai poder ser resolvida, e aí eu vou terminar mesmo, de 2 maneiras. Ou se entrega as atas, ou o governo Maduro toma pela força o poder do Estado, ou se resolve pela força. Não há outra alternativa. Agora eu não consigo vislumbrar. Se for pela força, é um desastre total, porque aí a oposição vai para a força também, com as consequências que a gente sabe. E por isso é que eu termino dizendo que eu estou muito preocupado com essa espiral incontrolável que está tomando esse impulso irrefreável que toma a crise venezuelana. Paro por aqui. Obrigado, muito obrigado mesmo, Mengoni. Eu acho que essas 2 falas dão um contexto importantíssimo sobre tudo que está acontecendo, não só na Venezuela, mas agora também no jogo da geopolítica. Eu abro inscrição para as pessoas que tiverem interesse.
Ah, sim. Renato Daimino. Renato, com você, por favor. Obrigado. Eu queria só fazer uma pergunta para o Gilberto. Gilberto, em determinado momento você disse: eu não sei o que que deu no Maduro de soltar aquela coisa no dia 29, né? E eu não vou falar da questão geopolítica, não vou falar da questão do imperialismo, não vou falar do contencioso com os Estados Unidos, não vou falar nada disso. Eu vou fazer uma interpretação bem paroquial. O Maduro tem as Forças Armadas na mão. E não é uma força armada pequena. É uma força armada que pode incomodar. Ele tem um partido que tem militantes muito aguerridos. Eu queria que você considerasse essa hipótese. Ele atirou verde para colher Maduro. Quer dizer, eu vou fazer isso e vou me garantir. Eu vou me garantir, uma parte da opinião interna vai estar comigo, o próprio Império, que, como você bem colocou, não sabia o que ia fazer, num primeiro momento reconheceu a vitória do Maduro, se você lembrar bem, né? E o que ele estava esperando? Ele estava esperando um apoio maciço dos países da América Latina, coisa que não ocorreu, né? Os seus aliados mais próximos, né, apoiaram de imediato, mas outros não. Então, eu acho que ele deu um golpe, né? Um golpe de. Enfim, como eu disse, atirou verde para colher Maduro. Agora, em outro momento, Gilberto, você diz: bom, se ele for para. Se ele der um golpe e se garantir, a oposição vem em cima também. E isso vai ser uma catástrofe. Bom, vai ser mais uma catástrofe. Nós não tivemos nenhuma catástrofe desse tipo ainda na América Latina nos últimos anos, mas tivemos várias catástrofes no mundo inteiro, propiciadas em grande medida pela atitude estadunidense. Então, talvez realmente, por doloroso que seja a gente reconhecer, esse contencioso pode levar a uma guerra civil aqui na nossa fronteira. E talvez seja essa a única maneira que o Maduro e os seus correligionários conseguem visualizar como sendo uma saída para a situação que o seu governo foi colocado pela posição do Império, né? Porque a gente não pode deixar de reconhecer que o embargo, que, enfim, não quero chover num molhado. Paro por aqui com esse questionamento, Gilberto. Grato, Renato. Vicente Trevas. Primeiro, gratíssimo ao Gilberto, né, e ao Pedro. Eu acho que hoje a gente teve um diálogo muito, eu diria, esclarecedor, tentando compreender uma complexidade, né? Eu sei que a política nos pede na ação simplificações. A gente está no momento de entender as complexidades, até para que essa complexidade oriente as ações políticas, né? O que é que eu estou retendo do que vocês falaram, né? E aí, depois, a minha indagação. Primeiro, a Venezuela, um país em crise. Essa que foi a afirmação. Quer dizer, uma crise que não é só eleitoral, não é só política, mas há uma dimensão econômica e social. E migratória foram, né, as considerações que o Pedro fez, né? Segundo, hoje a crise ou a fé Venezuela é uma fé internacionalizada, né? Internacionalizado, né? E aqui o, os militantes mais antigos, né? Enfim, mas também a juventude pode estudar direitinho. A gente sabe que certos conflitos, né, quando internacionalizados, pode trazer derrotas democráticas importantes. Aqui eu quero me referir, né, à Guerra Civil Espanhola, né? Guerra Civil Espanhola. É claro, é outro contexto, outras características, mas tem aí uma indagação, né? Terceiro elemento da análise de vocês, um governo na defensiva, quer dizer, um governo, veja, Maduro na defensiva, né? Quarta observação,
uma oposição hoje hegemonizada pela tendência golpista. Marigoni nos chamou a atenção para isso, né? Quinto elemento, né? O aprofundamento do conflito decorrente da autoproclamação do candidato da oposição, né? Foi o dia de hoje, eu não tenho todos os dados assim das formalidades, quer dizer, enfim, dos considerandos dessa autoproclamação, né? Então, veja, isso me leva, né, aí a minha indagação, a tentar entender que hoje, no dia de hoje, né, se explicita o que a gente pode chamar a encruzilhada venezuelana, né? Ou seja, aquele momento onde não dá para ficar como está, né? Ou vai para um lado ou vai para o outro, ou para um lado, para outro lado, para outros lados, né? Simplificando o horizonte da encruzilhada, visualizo dois grandes caminhos, né, que podem ter variedades, variações. Um é a busca ainda de uma solução política negociada. A outra, entre aspas, o fechamento do regime, né? E, portanto, os efeitos colaterais, né, dessas possibilidades podem nos levar a uma profunda desestabilização da região, né? Não sabemos ainda o que seria os efeitos de uma guerra civil na Venezuela, né? Então, eu peço aos nossos dois expositores que tentem jogar ao longo das trevas algumas luzes sobre essa encruzilhada. Obrigado. Muito obrigado, Vicente. Tadeu Valadares. Bom, claro, de início agradecer, né, tanto a intervenção do Pedro quanto a do Gilberto e a intervenção do Danilo e do Trevas, né? Acho que as quatro intervenções elas formam-se uma espécie de um mural, né? Sendo que as duas dos palestrantes principais, eu creio que foram riquíssimas em matéria de informação, riquíssima em matéria até de esmiuçar certos pontos que vamos dizer, é o comum das pessoas que se interessam por política e geopolítica na América do Sul, em geral, não tem esse acesso a tanta informação detalhada. Então, eu que só queria, de saída, parabenizar aos dois e parabenizar aos dois que levantaram questões, também o Granado, que me antecederam. Bom, dito isso, o Daninho disse, eu vou pegar, vou falar só de uma coisa, vou focar aqui, não vou fazer grandes elaborações, né? Não vou tratar de geopolítica, de economia, nada disso. Eu, de certa maneira, a minha intervenção vai ser um pouco caindo para o outro lado, né? Então, notas muito assim, observações muito pouco sistematizadas. Eu creio que tanto o Pedro quanto o, o Maringoni, eles nos deram, eles apresentaram o quadro todo, historicamente até, e mostraram a delicadeza da situação, a crise imensa, né? E tocaram, né, numa moldura maior que sustenta essa crise. Mas acho que a gente pode enfatizar essa moldura maior. Eu tenho a impressão, e é pura impressão, de que existe vamos dizer, um fator geopolítico, né, atuando na crise da Venezuela, que é fundamental. E o fator geopolítico mais pesado, claro, é a política dos Estados Unidos para a Venezuela. E essa política, ela tem variações, ela tem momentos em que ela é mais dura, momentos em que ela é um pouco menos dura, mas ela é uma política extremamente dura
e que tem como objetivo exatamente dissolver no longo prazo o experimento iniciado, né, a Revolução Bolivariana, a nacionalização das riquezas nacionais. Tá? Então, isso, para mim, é algo que é o norte da política americana para a Venezuela. E a Venezuela é absolutamente importante, não apenas pela quantidade de riquezas minerais que ela tem, petróleo, lítio, etc., nióbio, etc., mas pela sua posição geopolítica. A Venezuela é um país que tem uma, uma possibilidade de uma profunda projeção externa em direção à América Central e Caribe. E ela já teve essa projeção com Chávez. Agora está muito reduzida, dada a crise geral. Crise geral que, em grande parte, é derivada da política externa americana, de sanções econômicas, comerciais, financeiras, apropriação, etc., etc., de todo tipo, e que contém a Venezuela, num primeiro momento, para depois tentar destruí-la, não a Venezuela, mas a experiência bolivariana, via jogos políticos internos. Então, acho que isso a gente não pode deixar de dar um peso muito grande. A segunda coisa, a segunda dimensão dessa geopolítica, é a dimensão especificamente sul-americana. E aí é uma infelicidade, porque essas eleições, elas se realizaram da forma como se realizaram, com essas questões pós-eleitorais e essa tensão pós-eleitoral que foi amplamente explicitada, mas tudo isso foi feito em um momento da América do Sul em que eu arriscaria dizer que nós estamos correndo o risco de uma balcanização. Ou seja, a América do Sul está dividida, ela não tem instituições, como disse o Pedro, de governança, o que tinha foi jogado para o ar, e nós temos hoje uma América Latina dividida, mas para nós, brasileiros, mais importante ainda do que uma América Latina dividida em torno da questão venezuelana, nós temos uma América do Sul igualmente dividida. E aí, ou seja, mesmo e o Brasil vai se empenhar, né, porque é do nosso interesse, e eu acho que também é do interesse da América do Sul e da Venezuela, que a situação na Venezuela não descambe para a hipótese limite de guerra civil. Eu tento nem pensar muito essa hipótese, porque uma guerra civil na Venezuela vai deixar a guerra civil na colombiana uma brincadeira de crianças. Será uma guerra civil absolutamente destruidora da Venezuela e com profunda incidência, extremamente negativa, nos outros países da América do Sul. Então, acho que tem só queria fazer essa observação para dizer que é, a gente pode ficar discutindo os detalhes. Errou ou não errou? Por que que fez uma coisa tão obviamente contraproducente? Ou por que permitiu que acontecessem certas coisas? Ou por que não apresenta a outra, a documentação que vai ter que apresentar mesmo? Porque em 30 dias tem que apresentar uma documentação desse tipo. Mas esses detalhes todos, eles adquirem sentido ou perdem sentido no interior dessa moldura principal. E aí você tem Estados Unidos, estou simplificando, não esquecer também França, que tem ali a Guiana Francesa, Holanda tem ali uma ex-colônia, a Inglaterra tem ali a Guiana. Então, esses três países europeus têm um peso imenso na região. E você tem os Estados Unidos, temos nós, o Brasil, a Colômbia, né, fazendo o possível, né, para segurar essa peteca. E, por outro lado, você tem isso que foi também, que é o quadro da geopolítica mundial. Você tem agora o que o Pedro chamou atores extra-regionais ou extracontinentais, eu não me lembro, e que são Rússia, China, Irã, que já tem, né? Turquia, que comprou muito ouro da Venezuela. Enfim, você tem também a transferência, transição, imersão das tensões geopolíticas de ordem mundial nesta época, né? Que, por um lado, é uma época de exaustão dos projetos antigos, e é uma época de passagem da
da ordem internacional baseada em regras para alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, mas nessa futura ordem tem um papel, terá um papel cada vez mais importante o Mercosul, os BRICS. E para definir essa ordem, o essencial será o que já está ocorrendo, uma aliança cada vez mais íntima entre a Rússia e a China, um jogo, individual, um jogo próprio da Índia e a coisa do peso que começa a ter o Irã. E eu fecho só dizendo, tudo isso que nós estamos conversando hoje, amanhã pode, isso que eu acho que foi o Maringoni que falou, da aceleração dos tempos históricos, isso tudo pode estar, dentro de uma semana, profundamente modificado, porque a gente não sabe o que é que vai, como estará o mundo na semana que vem, se houver o que deve ocorrer. A resposta iraniana às agressões israelenses, a resposta do Hezbollah às agressões israelenses, a resposta solidária dos grupos xiitas, sobretudo, mas sunitas também no Iraque, e a resposta dos Houthis e a resposta de quem ainda vai aparecer. Isso por um lado. E segundo, que ninguém sabe como vai estar a economia mundial com o que aconteceu de ontem para hoje. Então, nós estamos num momento absolutamente de quase uma neblina total. Agora, se a gente volta para a Venezuela, eu acho que essa neblina total, na Venezuela, não é neblina, ela é claríssima. O que é que está em jogo ali, e por isso mesmo, o que pode vir a ocorrer de terrível, que no limite é uma guerra civil. Que isso não aconteça. Desculpe pela fala muito longa. Muito obrigado, Tadeu. Newton Basile. Quais são as propostas da oposição ao Maduro para o povo venezuelano? Eles têm um plano, eles fazem uma propaganda de alguma coisa diferente do governo Maduro. O que se esperar? Se a oposição passar a governar a Venezuela, significa o quê? A privatização geral de tudo que foi nacionalizado pelo sistema bolivariano, as milhares e milhares de cooperativas que foram criadas pela economia solidária venezuelana vão o quê? Vão ser reprimidas, vão sumir, vão perder apoio, enfim. O que significaria um governo da oposição? O governo da oposição, se houvesse um possível governo da oposição, ele teria alguma forma de reconstruir a economia venezuelana? De uma forma que seja neoliberal, de outro jeito, mas eles conseguiriam reconstruir essa economia que perdeu 70% da sua capacidade? É um pouco isso. Eu tenho muita curiosidade, porque fica só a oposição a Maduro, oposição. Mas qual a proposta? Tem proposta? A oposição venezuelana tem alguma proposta para o povo venezuelano? É isso, obrigado. Obrigado, Newton. Bom, não tem mais ninguém inscrito, eu vou já imediatamente devolver, então, tanto para o Pedro e para o Gilberto. Pedro, com você, por favor. Obrigado, Granado. São muito boas colocações e provocativas, várias delas. E eu vou ser um pouco provocativo também, reagindo a algumas das colocações. Primeiro do Maringoni e depois passar por outras também, do professor Renato, por exemplo. Uma delas é a seguinte: eu não acho que foi um erro fatal, como foi colocado, a colocação do Maduro, fatal para ele, né? Assim, um erro crasso, enfim. A forma como ele se colocou, na verdade, ele antecipou um pouco algumas tensões, e acho que faz parte da avaliação que ele tem de levar outros atores, principalmente externos, a se posicionarem também, né? Então, se ele fica ali naquela posição que poderia ser a prudente ou a respeitosa à, à legalidade, né, os aspectos normativos, de esperar, completar a apuração para depois, enfim,
esperar um posicionamento mais completo do CNE, enfim, para daí apontar a própria vitória, ou seja, estaria esperando até agora, por exemplo, não haveria de um lado a, as acusações de fraude, enfim, como tem ocorrido, elas não seriam inviabilizadas, e de outro lado, não haveria a congratulação de alguns dos governos que assim o fizeram, né? Como a China, a Rússia, principalmente, mas também o Irã, a Turquia, o Irã que foi um dos mencionados aqui. Então, assim, eu acho que não é correto a forma como ele fez, mas é perfeitamente compreensível, ou pelo menos segundo as variáveis que eu entendo mais relevantes, tem lógica ele fazer exatamente o que ele fez. Sobre a Maria Corina, aí eu não sei se ela é uma volta ao passado, aos 20 anos, ou de um golpismo intrínseco, assim, né? Porque ela aceitou disputar a eleição agora. A posição dela na eleição anterior era não disputar. E os atores políticos vão mudando, e a opção na Venezuela da maior parte da oposição nessa eleição, diferente do que foi na anterior, quando boa parte da oposição em 18 optou pela abstenção e depois pela apoiar o Guaidó, né, imediatamente no início de 19, agora eles optaram por participar da eleição. E isso coloca o ator político Maria Corina numa outra posição também, porque o candidato que ela apoiou é a principal referência hoje da oposição. Então ela tem um ativo político que ela não teve em outras situações. E o que eu quero dizer com isso é que talvez, assim, não obrigatoriamente ela é a mesma Maria Corina lá do Sumat e das Guarimbas e tal. Talvez seja, mas não é obrigatoriamente. Aí a outra provocação, também para o professor Dagnino, ele colocou assim, que o Maduro tem as Forças Armadas na mão. E qual que seria a provocação? Então, seria o Maduro um escudo das Forças Armadas? Ou não seria as Forças Armadas que têm o Maduro na mão e não o contrário? Enfim, acho que você entende a minha questão, né? Porque assim, nos últimos anos, né, tem uma que aí não é tanto do momento atual, mas eu acho que é importante alguns aspectos assim do período anterior que valem para entender a situação de hoje. O Maduro ele perdeu boa parte do apoio dos que eram ministros do Hugo Chávez, né? E um deles importante foi do Rafael Ramírez, que era o presidente da PDVSA e ministro de Energia durante boa parte ali, era quando o Chávez faleceu, um dos que disputavam com o Elias Raua, principalmente o Maduro, eram os três ali que ninguém com uma liderança muito acima dos outros, mas que disputavam o legado. O Maduro, na sua última entrevista, ele indica claramente que o Maduro caso ele viesse a falecer, quem deveria disputar a eleição estava o Maduro. Ele fez essa indicação, não muito convencido, talvez, mas foi importante ele ter indicado, provavelmente. Mas o Rafael Ramírez é um dos que perdeu muito espaço. E o Maduro não era uma figura nas Forças Armadas, assim, que tivesse ali que liderasse as Forças Armadas, pelo contrário. E desde então, os militares passaram a ter muito mais poder no governo da Venezuela do que tinham com Chávez, que era militar. Pode soar estranho, mas é exatamente isso que aconteceu. Quando um civil assumiu a presidência, os militares passaram a ter muito mais poder do que tinham quando um militar estava na presidência. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E o Rafael Ramírez o espaço de poder dele era principalmente a atividade petroleira. E a atividade petroleira foi muito militarizada. E mesmo antes das sanções, elas perderam muita eficiência logo nessa transição. E
E ele é um dos que não apoia, mas os militares controlam ali, assim como passaram a controlar e não controlavam boa parte do comércio exterior do país, e com as sanções que foram desenhadas, né, pelo menos na retórica, para derrubar o Maduro, para asfixiar o Maduro e o grupo que estava no poder, o regime político da Venezuela, em termos relativos, esse grupo político que está no poder, principalmente os militares, passaram a ter muito mais poder relativo, não absoluto, porque o poder da Venezuela, a projeção no Caribe, no mundo, enfim, diminuiu muito. Mas esses atores passaram a ter muito mais poder com as sanções. São quem governa o país. E a cobrança incide, sobretudo, contra o Maduro. Então, por isso que ele pode ser, talvez, um escudo aí importante para os militares, né? Então, ele tem essa funcionalidade. Não é à toa que alguém passa por tudo que ele passou e continua no poder. São vários fatores que explicam. Eu acho que um deles é esse, né? E isso, eu acho que é importante para avaliar essa encruzilhada, né, e a geopolítica, como vários colocaram aqui. O peso dos Estados Unidos também, assim, não é linear. Isso aí também, lembrando da eleição lá do Capriles, né, de 12 contra o Chávez e principalmente de 13 contra o Maduro, era um momento nos Estados Unidos tinha uma presença maior na Venezuela, e a eleição foi decidida, o Maringoni certamente lembra, e outros colegas, por uma diferença muito pequena de voto. 2 pontos ali, 3 pontos contra o Chaves e Capriles, e depois essa diferença diminuiu ainda mais na votação de abril de 2013. E naquele momento, provavelmente, se os Estados Unidos quisessem muito derrubar, que o Capriles vencesse, ele teria vencido. Os Estados Unidos não apoiaram tanto. Na época eu vivi em Caracas, isso me intrigava muito. Por quê? Né? E tinha uma funcionalidade a Petrocaribe muito grande, principalmente em apoio aos países que exerciam a principal pressão migratória aos Estados Unidos. El Salvador, Honduras, Guatemala e as ilhas várias do Caribe também. Ajudava na estabilização, na estabilidade política daquela área. E a principal dificuldade no governo dos Estados Unidos, que permanece uma das hoje, era a pressão migratória. Então é contraditório. Talvez o interesse dos Estados Unidos não seja exatamente derrubar a Venezuela, porque a Maria Corina, que foi a última pergunta, né, muito válida também, qual seria a proposta do Gonçalves e da Maria Corina, da oposição para a Venezuela? Qual seria o programa, enfim. Os venezuelanos não estão convencidos que a oposição ganhando, os problemas graves que o país se encontra seriam resolvidos. Aliás, uma das pesquisas mais completas das que foram divulgadas, aí às vésperas da eleição, a da Atlas Intel, que tem aquele relatório mais completo, chama muita atenção que para mais de 30% dos venezuelanos, as sanções são um dos 3 principais problemas do país. Então é muito presente. Aí você vai votar por quem sempre defendeu as sanções contra os venezuelanos, é um negócio que seria muito estranho, né? Então isso E a posição dos Estados Unidos me parece que é muito mais inviabilizar um modelo econômico alternativo, enfim, que é o caso do chavismo, né, do bolivarianismo na Venezuela, do que simplesmente levar o país para uma situação ainda pior, de conflito aberto interno, que levaria a uma explosão do problema migratório. Que nos últimos anos saíram alguns milhões de venezuelanos, mas essa quantidade poderia triplicar, por exemplo, se a situação partisse para um conflito aberto, né? E multiplicaria os problemas no Caribe e principalmente na América Central. Assim, acho que em 17, na passagem ali do sul do Panamá, passaram 3 mil venezuelanos, e nos últimos anos o fluxo ali é de 300 mil venezuelanos, ou seja, 100 vezes mais. Então, o agravamento do conflito poderia levar esse número para 1 milhão de venezuelanos ano, por exemplo.
que é uma situação gravíssima, né? Seria. Então, talvez não seja esse o interesse, mas sim manter uma situação parecida com a que tem hoje, que é de não implosão, mas que não exporta o modelo e fica ali na. É uma consideração só também provocativa. Aí o peso da Venezuela no Caribe, da Venezuela e também de outros países que atuaram para que não fosse aprovada na OEA a declaração mais forte contra a Venezuela, que era a que os Estados Unidos votaram e vários outros países, como o Chile, votou. Mas não foi aprovada a declaração por muito pouco. Eram necessários 18 votos e houve 17 votos. Então, por um voto só não foi aprovado. Mas isso mostra também uma força, tanto da Venezuela, de Cuba, né? Enfim, mas também dos países, como é o caso do Brasil, do México e da Colômbia, principalmente, que querem uma saída negociada. Entendiam que aquela aprovação daquela declaração da OEA acirraria os ânimos e levaria mais polarização e mais tensão à Venezuela, né? Então, portanto, como foi também mencionado, a balcanização maior ainda da América Latina, mais divisão. E por muito pouco se evitou, ainda que não com maioria de votos, né? Mas se evitou que fosse aprovada essa declaração que traria mais divisão. Então, acho que esse é um outro aspecto importante. Então, seriam muitos temas aí, mas também em respeito ao tempo e ao debate, eu acho que são essas as provocações, ou as provocações em resposta a outras provocações, né? Mas acho que ajudam, é um cenário muito complexo, mas esses temas têm que ser levados em conta, porque vários dos posicionamentos não são lineares. Então, não é que os Estados Unidos vão atuar só numa direção, e o próprio Maduro também não, porque ele tem muitas amarras internas e externas, né? Ele tem um limite também no seu nível de provocação. A China, que seria a maior potência rival dos Estados Unidos no mundo, ela não atua muito forte na América Latina, ela tem receio de que os Estados Unidos entendam uma ação de apoio à Venezuela mais forte, como que os Estados Unidos entendam essa ação chinesa como uma provocação, assim como a China tem limitação para apoiar Cuba, ela tem limitação para apoiar a Venezuela, ou seja, ela manifesta o apoio em declarações, em espaços como as Nações Unidas, mas isso não se converte em uma ajuda mais enfática. A posição da Rússia aí é um pouco diferente, como eu mencionei no início, ela pode ser mais aberta em defesa ao Maduro, porque a Rússia, diferente da China, ela não tem essa preocupação em aparecer provocação, pelo contrário, muitas vezes a China, a Rússia, desculpa, atua como a fragata que eu mencionei, ou em situação na Nicarágua, explicitamente provocando mesmo, parte, mas o peso da Rússia é muito menor aqui do que o, o da China para essa questão. E tem outros atores que passaram na situação do Grupo de Lima, e essa é uma diferença fundamental para a discussão no Brasil mesmo. O Grupo de Lima isolou a Venezuela, porque os países do Grupo de Lima não gostavam do Maduro e do regime político da Venezuela, e quem mais saiu prejudicado com isso foram os venezuelanos. E é muito do que a gente não deve, eu falei isso aí várias vezes no último ano, é o que a gente não deve fazer com a Argentina, que é para derrubar o Milei ou tirar um governo de extrema direita na Argentina que a gente não gosta, ou seja, a situação com sinais invertidos, quando éramos governados pelo Bolsonaro aqui, o Maduro lá, e agora governados pelo Lula aqui com o Milei na Argentina, a gente não deve isolar a Argentina, asfixiar a Argentina, enfim. Então, a situação em relação à embaixada
da Argentina em Caracas, assim como da Embaixada do Peru em Caracas. Eu acho que a posição do Brasil também é muito correta, né? De estender a mão aos argentinos, não só nessa questão, como várias outras que se tem, e deixar abertos os canais de diálogo, que é o papel que cabe ao Brasil, né? E o Brasil fechou a embaixada lá, a gente demorou muito para reabrir, mais de um ano a gente ficou sem embaixada lá, isso é um problema, foi um problema. Quando teve a crise no Essequibo, ou com consulta pública na Venezuela, em dezembro de 23 a gente ainda não tinha embaixador lá, uma embaixadora que agora temos. Um outro aspecto que é importante da omissão brasileira em relação à região, a última vez que um presidente, um chefe de Estado do Brasil esteve em Caracas foi em 2013, nos funerais do Chaves. Desde 2011 não tem uma visita de Estado do Brasil a Caracas, é muito tempo, ainda que tenha sido um período de crise na Venezuela, delicado, então, mas o Brasil não pode ficar 12 anos sem visitar um país vizinho, né? Acho que é isso. Obrigado, Vicente e colegas todos. E Muito todas, obrigado, não? Pedro. Nada. Muito obrigado, Pedro. Eu passo, então, para as considerações finais para o Gilberto Maringoni. Maringoni, com você, por favor. Não, é que o Pedro fez uma intervenção bastante abrangente agora, me poupa de pegar determinados aspectos, mas eu vou tentar responder aqui algumas delas. Primeiro, a do Renato, dizendo que no dia 29, o que o Maduro fez foi se encostar nas Forças Armadas, ou se articular, ou seja, como o Pedro fala, as Forças Armadas impuseram essa posição para o Maduro, não importa. A resultante final é que o Maduro buscou fazer ali uma demonstração de que tem força, né? Ou seja, aquela disjuntiva que eu coloquei no final da minha intervenção, ou se entrega as atas, ou se vai para uma solução de força, ali o Maduro esboçou o caminho que ele pode trilhar. Eu digo esboçou porque não tomou, ele mostrou o seu arsenal, mostrou os talheres, vamos dizer assim, para não falar mostrou arsenal, para não ficar tão pesado. Mas ele mostra que está disposto a uma solução de enfrentamento. Por quê? Porque eu cada vez mais acho que essas atas ou não existem ou dão vitória à oposição. E dar vitória à oposição é algo desastroso, não é para a Venezuela, é desastroso na geopolítica global. É colocar sob domínio dos Estados Unidos essa 20% das reservas globais de petróleo num momento de tensões leste-oeste crescentes. É dar um poder para os Estados Unidos que eles ainda não têm e que pode, não sei se desequilibrar, isso eu estou pensando alto agora, mas enfim, é aportar, dar na mão de um dos atores algo, não inesperado, mas algo fora do normal, que é uma fonte segura e constante de energia para qualquer tipo de dificuldade internacional. Então, seria um desastre nesse jogo internacional que tende, se não ao equilíbrio, quer dizer, na Ucrânia, a guerra no teatro de batalha está resolvida em favor da Rússia, não tá ainda na política, quer dizer, é preciso fechar essa guerra. A negociação proposta pelos chineses há 2 semanas é muito positiva, a declaração do Zelensky de começar a falar em paz é muito positivo, então mostra uma vantagem russa, e nesse quadro os Estados Unidos colocarem a mão no petróleo venezuelano dessa maneira, e aí eu já respondo a questão do Milton Basílio, o que eles propõem para a Venezuela é a privatização da PDVSA, a Maria Corina já falou isso, é uma aproximação maior dos Estados Unidos à privatização da PDVSA. E que mais? Que mais tudo que decorre de um modelo desse tipo. Eu não consegui encontrar, não sei se o Pedro viu, um programa acabado da oposição, pode ser que tenha sido falha minha, mas eu tenho visto muito mais declarações de intenções. Por isso, por esse fato do Maduro ter mostrado os seus talheres, as peças que tem no tabuleiro, é que o risco de uma guerra civil é real. Não acho isso irreal, não. E a maneira de se evitar isso
não é a negociação. A maneira, depois que você faz uma eleição, é ver quem ganhou e quem perdeu com base nas urnas. Se não houver com base nas urnas, não tem negócio, não tem entendimento, não vai ter. Não vai ter. Nesse aspecto, eu acho muito difícil haver qualquer tipo de entendimento entre a Maria Corina. O que o Pedro fala é real. Os atores, eles não são golpistas ou não golpistas, eles vão transmutando. O movimento que a Maria Corina fez, a Maria Corina e o Gonçalves e a oposição, de se colocar já como candidato eleito, é a reprodução da diretriz do Departamento de Estado, que é uma diretriz golpista. Então, ela assume um caráter de enfrentamento com Maduro. Pode ser que ela tenha feito isso em resposta ao que o Maduro fez na semana passada, mas, ou seja, a tensão aumentou muito. Como é que vai desembocar, quer dizer, que forças tem a oposição diante do efetivo das Forças Armadas? Aí é especulação pura. O único histórico que eu sei, e eu não sei se o histórico vale, mas a gente sempre olha para a história para tentar ver se a gente consegue prever o futuro, se não muito adiante, mas um futuro a curtíssimo prazo. Os Estados Unidos nunca colocaram mariners na América do Sul. Colocaram na América Central. Na América do Sul, eles sempre se articularam com as classes dominantes locais, com capital local, para fazer golpes de Estado. Invasão teve na América Central aí ao longo do século XX. Não sei se isso resolve, sempre tem uma primeira vez, mas não sei o que pode acontecer. Em Cúcuta, em 2019, em fevereiro de 2019, de certa maneira era uma invasão disfarçada de um auxílio humanitário, mas uma invasão sabotagem, não era uma invasão clássica. Teve provocações de aviões estadunidenses voando no espaço aéreo venezuelano naquela época, mas eram pura provocação e foram expulsos por caças Sukhoi pilotados por venezuelanos, caças russos de última geração. O Vicente coloca a questão, nós estamos na encruzilhada venezuelana, ou vai ou não vai, né? O popular ou dá ou desce, nós não vamos ter. Eu não sei o prolongamento dessa tensão. Eu acho que eu quero colocar o seguinte: o tempo dessa tensão, quanto tempo essa tensão vai ficar sem um desenlace? Essa é a grande questão. Se a guerra civil é agora, se é daqui a 2 meses, se é depois da eleição nos Estados Unidos, se de fato existe uma divergência interna ao governo americano, o Departamento de Estado com a Casa Branca, o Deep State contra o Estado, pelo menos a institucionalidade política, isso eu não sei, é uma variável que pelo menos eu não controlo, não tenho a menor ideia. O Tadeu colocou uma coisa que assim, ele aclarou uma coisa no mundo, que é o seguinte, que eu, dialogando com essa questão da aceleração do tempo histórico, Tadeu, essa questão de hoje de manhã, do derretimento da Bolsa de Tóquio, da possível vingança, do possível ataque do Hezbollah e do Irã, me fazem lembrar o seguinte: a conjuntura de um mês atrás era do Trump na frente, o Trump levou um tiro, todo mundo dizendo que ele ia vencer as eleições. Uma semana depois, a Kamala Harris entra na campanha, tem uma reviravolta nos Estados Unidos, você passa a ter negociações na Ucrânia, Israel continua atirando, você tem o Macron que não fecha um governo até hoje. Enfim, a gente está num mundo, como você vai, bastante complicado. E esse quadro de balcanização da América Latina tira de cena a pauta, a agenda dos 2 primeiros governos Lula, que era a integração, né, do qual o Pedro teve participação pessoal e direta aí. A integração está fora. Mas qual é a variável? Se eu estou colocando uma série de problemas, qual é a variável que importa para a Venezuela? O Pedro colocou, eu não entendi direito como é que ele colocou no fim a participação, o reconhecimento da Rússia e da China. Me parece que é um reconhecimento mais formal, mais de parceiro comercial, do que alguém que vai fazer uma intervenção de fato na Venezuela. Uma intervenção de todo tipo, quer dizer, de vender, armar a Venezuela, colocar mais fragatas no mar venezuelano, fazer... Não, a variável real é a posição dos 3 grandes aqui da América do Sul, da América do Sul, da América Latina: México, Colômbia e Brasil. Essa é a variável. Por isso é que essa saída é a saída democrática, é a saída com as atas. É a única chance da gente não ter a guerra civil.
Esse é o peso efetivo, mais do que o Departamento de Estado, nesse momento. Porque se houver essa negociação, se houver uma aceitação por parte dos três, se houver, enfim, apresentação dos resultados críveis, a gente não tem o enfrentamento. Eu vi semana passada na Folha de São Paulo, só para terminar, algo que me chamou a atenção e que realmente eu não sei como responder. Talvez o Pedro, algum de vocês, tenha mais elementos. Era uma matéria sem muita concretude, dizendo que investidores dos Estados Unidos estariam preferindo continuar com Maduro, que os negócios estavam andando bem, ao invés de ter uma troca de governo que pode ser ou violenta ou muito abrupta para o andamento das questões comerciais com a Venezuela. Se for isso, abre-se aí uma outra clareira, mas eu não sei se isso é real, porque essa matéria não é muito detalhada. Eu volto a dizer, ou a gente tem um entendimento com Brasil, México e Colômbia, ou a gente vai para o enfrentamento, que aí eu não tenho a menor ideia de como isso pode, não é evoluir, é descambar. É isso. Obrigado, gente. Muito obrigado, Marinho. Nós tivemos hoje um debate de altíssima densidade. Eu queria agradecer muitíssimo ao Maringoni, muitíssimo ao Pedro, e já queria convidar todas as pessoas que nos assistem pelo YouTube que se inscrevam não apenas em nosso canal, mas que estejam também presentes no nosso próximo Diálogo Ansur na segunda-feira próxima.